Senhor nos dê sabedoria como igreja, como liderança, para usar bem os recursos, para que o Teu nome seja glorificado, Senhor. Essa é a nossa oração, no nome de Jesus. Amém. E, meus irmãos, vamos abrir em 1 Pedro, capítulo 3. 1 de Pedro, capítulo 3, versículos de 1 a 7. E hoje nós vamos continuar no tema sujeição, e o tema será sujeição à santidade no casamento. O casamento segundo a Bíblia. Vamos ficar em pé em reverência à palavra de Deus? 1 Pedro 3, do 1 ao 7. Assim diz a palavra de Deus: semelhantemente vós, mulheres, sede sujeitas aos vossos próprios maridos, para que também, se alguns não obedecem à palavra, pelo porte de suas mulheres sejam ganhos sem palavra, considerando a vossa vida casta em temor. O enfeite delas não seja o exterior, no frisado dos cabelos, no uso de joias de ouro, na compostura dos vestidos, mas o homem encoberto no coração, no incorruptível traje de um espírito manso e quieto, que é precioso diante de Deus. Porque assim se adornavam também antigamente as santas mulheres que esperavam em Deus, estavam sujeitas a seus próprios maridos, como Sara obedecia a Abraão, chamando-lhe Senhor, da qual vós sois filhas, fazendo bem e não temendo nenhum espanto. Igualmente vós, maridos, coabitai com elas com entendimento, dando honra à mulher como vaso mais fraco, como sendo vós os seus coerdeiros da graça da vida, para que não sejam impedidas as vossas orações. Vamos orar. Senhor Deus e Pai, nós te louvamos, Senhor, pela Tua palavra, Senhor. Eu te peço, Pai, que o Teu Espírito Santo possa trazer reavivamento aos lares, às famílias, Senhor, e que os lares, as famílias, Deus, possam ter uma visão cristã do que é casamento, Senhor. Em uma época onde o progressismo, onde a sociedade, Deus, pós-moderna, pós-cristã, tenta remodular aquilo que a Tua palavra revelou sobre a função de esposo, de esposa, Deus, que nós venhamos a nos sujeitar, a nos submeter à Tua palavra, Senhor. Que Teu Espírito Santo abra as mentes, clareie as mentes, possa tocar os corações, Senhor. E também eu peço que tudo aquilo que eu falar nesta noite seja extraído do Teu texto sagrado. Essa é a minha oração, no nome de Jesus, amém. Podemos assentar? Sujeição à santidade no casamento. Obrigado. Uma das melhores coisas de pregar expositivamente, quando você lê o texto e deixa o texto falar, e uma das melhores coisas de pregar lectio contínua, isto é, você escolhe um livro da Bíblia e você vai andando por ele, é que quando chega em texto assim, ninguém vai poder falar que é invenção da minha cabeça e que eu quero arranjar problema com as pessoas. Por quê? Porque os irmãos são testemunha que eu comecei no capítulo 1, no versículo 1. Então eu chegaria de qualquer maneira aonde? No capítulo 3. E o capítulo 3 vai tratar desse tema espinhoso, vai tratar sobre o casamento. Então eu queria fazer um acordo aqui com os irmãos. Os irmãos já devem ter observado que tudo aquilo que eu ensino, eu retiro do texto sagrado, das Escrituras. Então, se algum irmão ou irmã vier a discordar, venha discordar, e tem todo o direito, mas com uma argumentação bíblica. Se o irmão vir com a frase, eu acho que não é assim, eu simplesmente vou ignorar. Por quê? Porque nós devemos moldar ao quê? Ao texto bíblico. Então, eu acho uma coisa, a irmã acha outra, o irmão acha outra, isso não é relevante. O que é relevante? O que Deus disse em sua palavra. Então, já que a gente já fez esse acordo unilateral de minha parte, então a gente vai para o texto. E o casamento instituído por Deus, ele enfrenta ataques, deturpações na nossa sociedade. Ele é tratado por alguns ou por muita gente como algo descartável. As pessoas casam para serem felizes.
E no momento que elas não são mais felizes, elas descartam o seu cônjuge, quando a ideia de casamento é eu casar para fazer o outro feliz, para que o outro seja realizado. Outras pessoas idealizam o casamento de forma irreal. As pessoas acham que o casamento deve ser um romance da Cinderela, da Bela Adormecida. Então nós somos influenciados por visões mundanas, seja por conceitos seculares sobre o casamento, ou por romances fantasiosos, ou por traumas do passado. Muitas pessoas tiveram uma visão de casamento muito ruim, viram a seus pais, a sua mãe ou seu pai sofrendo muito no casamento, e por vezes transportam isso ao casamento, e mesmo que inconscientemente eles reproduzem todos os erros que eles juraram que não cometeriam. O ser humano faz isso. Só que o casamento é algo criado por Deus e tem que ser baseado na Escritura. Outros cristãos têm uma ideia muito mundana, que é o seguinte: a Bíblia, ela é autoridade no que tange a salvação. Na minha casa eu faço do jeito que eu quero. Também está errado, porque as Escrituras, ela é útil para toda boa obra. E se de fato nós cremos que o texto bíblico é Deus falando, logo, se ele for interpretado corretamente, é Deus falando a sua vontade. Por isso que nós devemos voltar às Escrituras. E minha oração é que os nossos lares, as nossas casas, possam ter famílias piedosas, porque famílias piedosas geram igrejas piedosas. E nós devemos dedicar atenção considerável a esse tema. A gente viu nos versículos anteriores, domingo passado, que a Bíblia fala de sujeição. Sujeição, no texto grego, é se colocar debaixo da ordem de outro, é se colocar debaixo da ordenação de outro. E nesse texto aqui nós vamos ver duas sujeições e a igualdade. Primeiro nós vamos ver a sujeição das esposas. Segundo, nós veremos a sujeição dos maridos. E terceiro, nós veremos a igualdade de ambos. Sujeição e igualdade. Sim, a Bíblia apresenta esse paradoxo. Então vamos para a sujeição das esposas. Você pode ver que o Novo Testamento dá uma certa ênfase à correção em algumas atitudes femininas. Por quê? Porque no Novo Testamento a gente observa lá em Atos, vamos abrir, capítulo 13, capítulo 16, versículo 13, o Novo Testamento vai apresentar que muitas mulheres se convertiam. E provavelmente o número de mulheres convertidas era maior do que o número de homens. Se você olhar para a igreja, é possível que no Brasil haja mais mulheres do que homens congregando. Então muitas mulheres acabaram se convertendo no Novo Testamento. E quando elas se convertiam, elas não estavam prontas. E muitas traziam à igreja a sua percepção de mundo. Ali no 16, verso 13 de Atos, diz o seguinte: e no dia de sábado saímos fora das portas para a beira do rio, onde se costumava fazer oração, e assentando-se falamos às mulheres que ali se juntavam. Para variar, quem ia na reunião de oração era quem? As mulheres. Para variar, não mudou muito, 2000 anos de história, e quem vai na reunião de oração, ali eram até judias, os judeus estavam, sei lá o que estavam fazendo, as mulheres estavam orando, e estava Paulo ali, um monte de mulher, e ele pregando às mulheres. E você vai ver, não precisa abrir, em Atos 17:4, em Atos 17:12, e por aí vai, que as mulheres se converteram em um número muito grande. Você vai ter, por exemplo, o caso de Priscila, que discipulou Apolo. Então as mulheres tinham uma proeminência muito grande na igreja primitiva, ao contrário do que alguns falam. E ali em Romanos, capítulo 16, vamos abrir, você tem um caso muito emblemático. Quem aqui já leu a carta aos Romanos alguma vez? Vamos melhorar isso. A carta aos Romanos é obrigar algumas irmãs, alguns irmãos. A carta aos Romanos é provavelmente a carta mais influente do Novo Testamento. E no versículo 1 de Romanos, diz o seguinte: recomendo-vos, pois, Febe, nossa irmã, a qual é serva na igreja que está em Cencreia. A palavra serva aqui, no texto grego, ela é a palavra diácono. Então existe um debate se ela era diaconisa ou não era diaconisa da igreja em Cencreia. Realmente é um debate muito espinhoso. Mas o fato é que a tradição conta que quem entregou a carta aos Romanos, e isso está até em alguns manuscritos gregos, no final da carta de Romanos, foi Febe. Febe, a serva de Cencreia, que foi até Roma entregar a carta de Paulo. Então, se você tem em suas mãos a carta do apóstolo Paulo aos Romanos, tem que agradecer primeiro a Deus
pois a Paulo que escreveu, e também a Febe, que saiu de Corinto, Cencreia, que era uma cidade satélite de Corinto, e foi até Roma entregar a carta. Imagina a viagem que tinha, não tinha Uber, não tinha ônibus, era terrível, e ela que foi entregar a carta. Então, essa possível diaconisa, eu digo possível, que a gente não tem certeza, essa mulher foi muito importante. Então, o cristianismo primitivo, ele deu valor às mulheres, só que quando muita gente se converte, algumas coisas começam a sair do controle. Então, Pedro está tratando disso. Havia muitas mulheres na igreja, e como havia um número muito grande, muitas correções a essas mulheres são feitas no Novo Testamento. Então, a gente vai ver aqui, em primeiro lugar, a sujeição no temperamento. E, irmãs, eu sou só o carteiro. Reclamem com quem escreveu. E quem escreveu foi o Espírito Santo. Pois você chama Deus de canto, bota ele na parede, você fala que não concorda, porque eu só vou dar o recado que está no texto, ou tem uma interpretação totalmente diferente, baseada em alguma coisa concreta. Então, primeira coisa que a gente tem que observar a sujeição das esposas, é a sujeição no temperamento. Assim como na pregação passada, a gente tem que submeter primeiro o nosso coração, homens e mulheres, as esposas primeiro têm que sujeitar o seu próprio temperamento. Ali em 1 Pedro capítulo 3, os versículos 1 e 2, vai descrever essa sujeição do temperamento das mulheres. Ele fala, semelhantemente, vós mulheres, semelhantemente a quem? A Cristo, porque o contexto imediato anterior é Cristo, que submeteu as mazelas, as injúrias, submeteu à vontade do Pai. Semelhantemente a Cristo, vós mulheres, então o exemplo de submissão da mulher é o próprio Cristo. Semelhantemente vós mulheres, sede sujeitas aos vossos próprios maridos. E essa sujeição, e de novo, só para lembrar, se você escutou que submissão é estar debaixo da mesma missão, esqueça, isso não existe. O texto grego é muito claro sobre isso. Sujeição é hipotasso, estar debaixo da autoridade de outro. Então, vocês mulheres, vocês devem ser sujeitas à liderança e à autoridade de seus maridos. Mas pastor, o meu marido não é crente. Sujeição mesmo quando o marido não for cristão. Que interessante isso, né? Que a Bíblia, ela não ordena em momento algum que a esposa separe do marido incrédulo. Pelo contrário, ela deve orar pelo marido incrédulo. E essa sujeição no temperamento é mesmo quando o marido não for cristão. Olha o que diz o texto, para que também, se alguns não obedecem à palavra, pelo porte de suas mulheres sejam ganhos sem palavra. Pedro aqui enfatiza que a vida piedosa, a conduta piedosa, submissa da mulher cristã, fará com que o marido descrente talvez seja ganho para Cristo. A ideia aqui que mesmo que você depois de pregar verbalmente, e obviamente você tem que pregar a palavra ao seu esposo, e ele não aceite, ele vai ver a vida da esposa de maneira tão piedosa e pura, que ele vai ver a ação do Espírito Santo nela, e muitos seriam ganhos por meio da ação da esposa. É interessante que as mulheres na história sempre foram um pouco bravas, né? Vocês podem concordar com isso, ou não, mas a gente observa que Pedro vai na contramão. Não sejam iguais às mulheres romanas, sejam submissas aos maridos de vocês, deixem que eles liderem. E a palavra também em Efésios está na voz média. O homem não tem como submeter a mulher à força, é impossível, aliás, é pecado fazer isso. A mulher tem que se auto-submeter. Você não submete um adulto se ele não quiser ser submetido, a menos seja força, e fazer a força é pecado. Então a mulher se auto-submete à liderança do marido, e é isso que Pedro está dizendo. Agora, essa sujeição tem que ser no temperamento e na feminilidade bíblica. O que é uma mulher feminina de acordo com as Escrituras? Versículo 2, 3, 4, 5 e 6. Considerando a vossa vida casta em temor, o enfeite delas não seja o exterior. Depois eu vou tratar a questão aqui desse enfeite. Ele não está proibindo você se enfeitar. No frisado dos cabelos, no uso de joias, de ouro, na compostura dos vestidos. Mas o homem encoberto no coração, isto é, o enfeite da mulher, seja o homem encoberto no coração, seja o seu interior, né? E como é que esse interior é enfeitado? No incorruptível traje de um espírito manso e quieto, que é precioso diante de Deus. Então, ao contrário dos vestidos caríssimos da sociedade romana, o que era precioso diante de Deus era um espírito quieto, tranquilo, pacífico, doce,
buscando isso que era precioso, porque assim se adornavam também antigamente as santas mulheres que esperavam em Deus. Como é que elas se vestiam? Essas santas mulheres com esse espírito quieto, manso, que é precioso diante de Deus, e estavam sujeitas aos seus próprios maridos, como Sara obedecia a Abraão, chamando-lhe Senhor. A ideia aqui não é que você tem que chamar Senhor, Senhor meu marido, como no século XIX, não é isso, mas que você deve considerar ele o líder do lar, da qual sois filhas, fazendo bem e não temendo nenhum espanto. Por que ele fala não temer nenhum espanto? Porque as mulheres têm medo de se submeter aos seus esposos e serem tratadas de maneira injusta, porque muitos vão tratá-las de maneira injusta. Mas o que Pedro fala? Não temam obedecer ao Senhor. Assim como os servos não deviam obedecer aos seus senhores, mesmo quando forem injustos, porque nós devemos colocar a justiça na mão de quem? De Deus. Claro, quando eu falo liderança, obediência masculina, não estou dizendo que você tem que seguir o homem naquilo que é ilegal, que é imoral, ou como diria o Roberto Carlos, que engorda, né? Não é isso que você tem que segui-lo, mas naquilo que é neutro, ou naquilo que não é ilegal, não é imoral, não fere a consciência, a liderança está, de acordo com as Escrituras, no marido. E aqui fala de um temperamento quieto e tranquilo. É interessante que a feminilidade moderna, né, as mulheres emancipadas, a emancipação feminina levou as mulheres a terem um comportamento rude e intemperante, totalmente contrário ao texto bíblico. Então as mulheres que são vistas como femininas na sociedade moderna, elas são parecidas com homens ruins, são briguentas, são intemperantes, são promíscuas. Aqueles homens ruins que a gente observava, que passava na mão de todo mundo, esses homens ruins que eram promíscuos, as mulheres agora elas querem imitar esses homens, elas estão imitando o pior exemplo de homem possível, estão se tornando homens ruins, quando na verdade Cristo quer restaurar a verdadeira feminilidade. Preste atenção na Maria, mãe de Jesus, mãe do Senhor. Ela guardava tudo no seu coração, mulher pacífica, mulher que tinha candura, mulher com espírito quieto. Quando José pensou em abandonar, ela não falou: você vai fazer isso nada, você não sabe de quem que eu sou mãe. Ela guardou no seu coração, ela deixou a justiça diante de Deus, e Deus então agiu. Então o feminismo fez com que as mulheres se tornassem homens ruins, mas o texto bíblico fala que a mulher tem que ter a sujeição no seu temperamento, e essa sujeição das mulheres, ela é encontrada na verdadeira feminilidade, na verdadeira feminilidade. Agora, abram lá em Romanos capítulo 12, Romanos capítulo 12, versículos 1 e 2, porque a mulher também tem que ter a sujeição da palavra de Deus nos padrões estéticos. Romanos 12, vamos abrir aqui. Há uma grande tentação de nos amoldarmos ao mundo, há uma grande tentação disso acontecer. Santidade é fazer a vontade de Jesus, isso é santidade. Romanos 12, 1 diz o seguinte: rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é vosso culto racional. E não sede conformados com este mundo, mas sede transformados pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Olha, Paulo está dizendo aqui que nós não devemos ser conformados, tomar a forma do mundo. Logo, então, é possível que os crentes tomem a forma do mundo, senão ele não diria para os crentes não tomarem a forma do mundo. Então, tem o risco de os crentes tomarem a forma do mundo, porque ele fala: não tomem a forma do mundo, que a mente de vocês seja renovada, transformada, modificada pelas Escrituras. E você vê para Pedro, voltando para Pedro, ele está dando um aviso aqui às mulheres em relação à roupa. Eles têm dois extremos. Primeiro, achar que a mulher tem que se vestir como um membro do Talibã. O outro extremo é achar que Deus não se preocupa com roupa. Quando Arão, o sacerdote, ia subir os degraus,
falava que ele tinha que ter a roupa até lá para que ele não mostrasse os seus arteiros. Isto é, para que ninguém olhasse por baixo do vestido de Arão. Deus estava preocupado com o que ali? Com postura, com roupa. Deus estava preocupado com isso. Quando o Senhor aparece a Pedro e aos demais, eles estão pescando, o que Pedro faz? Ele estava meio à vontade, se cobre. E a gente vai ver aqui na Bíblia que a gente não pode ter os padrões estéticos desse mundo. Isso é um tema que não é falado nas igrejas batistas. Todo mundo finge que não tem problema nenhum nisso, mas tem. É o que diz aqui o versículo 3. O enfeite delas não seja o exterior, no frisado dos cabelos, no uso de joias de ouro, na compostura dos vestidos. O que ele está dizendo aqui? Primeiro, ele diz o seguinte, que o enfeite da mulher não pode girar em torno da sua beleza física. A palavra aqui no grego enfeite é cosmos, daí vem o termo mundo também. Só que aqui no contexto, aqui adorno, enfeite é o mais adequado. Pedro está contrastando o que a mulher não deve usar como a sua principal forma de beleza, o adorno externo ou ostensivo. Mas que a verdadeira beleza da mulher, o verdadeiro adorno da mulher, seja um espírito manso, tranquilo e quieto, conforme o versículo 4. Então o que Pedro fala? Que vocês sejam conhecidas, não pela sua beleza externa, não pelo vestido de vocês, não pelo cabelo de vocês, não pela quantidade de like que vocês têm no Instagram, quando estão com vestimentas inadequadas, mas pelo espírito quieto, que não seja um enfeite de vocês. E aqui ele vai trabalhar aqui o adorno exterior da mulher. Por isso é bom a gente entender o contexto. Quando ele fala aqui, o versículo 3, no frisado dos cabelos, os cabelos romanos eram umas coisas meio esquisitas, assim. É uma coisa muito cara. Não está proibindo que você faça chapinha para alguém, não é isso, tá? Não tem nada a ver com isso, tá? Não é isso que está dizendo. Mas, o que Paulo fala em 1 Coríntios capítulo 11? Era para usar o quê? O véu. Porque quem não usava o véu era o quê? Prostituta, promíscuo. Então, para você vai usar o frisado do cabelo, uma coisa assim, é que você não está usando o quê? O véu. Então você está saindo na rua como uma prostituta. É o que Pedro, não, eu não quero que vocês façam essas coisas, porque na época, né, a mulher que usava o véu, ela indicava uma coisa: eu sou submissa ao meu esposo, ao meu marido, e eu não sou solteira. Quando uma mulher casada não usava véu, está dizendo o seguinte: eu estou na pista, eu estou liberada para todo mundo. Aí Paulo fala, ó, então raspa a cabeça então, você quer parecer com uma prostituta? Então raspa a cabeça. É o que Paulo diz aqui. E Pedro fala que não seja no frisado dos cabelos. Ele continua aqui, no uso de joias de ouro. E eram umas coisas assim, parecia o Dalsin, quem já jogou Street Fighter, uma coisa assim, cheia de coisa, né? E até aqui as correntes, umas correntadas. Seria basicamente, sabe aqueles MCs de funk e ostentação cheio de coisa? Seria muito parecido com isso. A Bíblia sim, a Bíblia proíbe ostentação. A Bíblia proíbe ostentação. A Bíblia é contra ostentação material. Ela fala que isso é pecado, ok? Ela fala que isso é pecado. E vai dizer aqui na compostura dos vestidos. Então, Pedro aqui não está proibindo a mulher de se adornar, mas adverte que o adorno externo não seja idêntico ao mundo caído, e nem o foco principal da vida deles. Eles não deveriam seguir os padrões exagerados e muitas vezes promíscuos da cultura que estão inseridas. Agora, lamentavelmente, algumas mulheres têm uma justificativa que a maldade está nos olhos de quem vê. Para Pedro, não. O que ele está demonstrando? As pessoas que estão se vestindo, não somente as pessoas que estão olhando. Pedro está combatendo aqui as mulheres que estavam se vestindo, e acabam então agindo de forma indistinguível aquelas que não buscam castidade e piedade. Pedro está dizendo o seguinte: eu não quero que vocês se vistam como todas as mulheres do Império Romano. Não quero que façam isso. Paulo aborda uma questão semelhante, já falamos, em 1 Coríntios 11, sobre o uso do véu. O que me faz imaginar o seguinte: imagina Paulo vendo as irmãs de calcinha na praia. Pastor, ninguém usa calcinha na praia. Biquíni é o quê? Sabe quando foi lançado o biquíni, somente um grupo de modelos aceitou fazer as propagandas? Sabem quem era esse grupo de modelos? As prostitutas. Pastor, mas não tem o ambiente. Então, olha que coisa engraçada. Você santifica o ambiente ou você é contaminado pelo ambiente? Eu também, a sunga é a mesma coisa. Sunga é cueca também, além de ser muito feio, tá? Com todo respeito, é muito feio. É cueca também. Agora, as irmãs gostam que seus maridos fiquem vendo mulheres de biquíni no Instagram? Não, né? É
bem no meio da orelha, não é? Agora, então por que muitas irmãs vão para a praia de biquíni para um monte de homem ficar vendo? Qual é a diferença? Nenhuma diferença. Então o que eu estou dizendo com isso? Que é pecado? Sim, é pecado. Porque são roupas promíscuas. E olha que interessante aqui, fala a compostura dos vestidos. Eu vou citar aqui como é que eram os vestidos romanos, né, no Cambridge Bible for Schools and College. No inglês não é essa maravilha, mas eu peguei do comentário de escola e faculdade de Cambridge. Diz o seguinte: a delicadeza e a moda dos vestimentas femininas que haviam nessa época alcançaram uma extravagância quase sem paralelo. Ele não conhecia a nossa época. O tecido fino e semi-transparente do tear de Coã, as vestes tingidas de mileto e de sardes eram especialmente requisitadas. As mulheres cristãs, ensina São Pedro, não deveriam buscar o seu adorno em coisas como essas, mas um espírito manso e tranquilo. Agora, você acha que não está nua porque tem 8 centímetros de pano cobrindo as suas partes? Isso é estar nu. Isso é estar nu. Então, se Pedro estivesse escrevendo para a igreja brasileira no século XX, ele estaria falando o seguinte: que vocês não fiquem ostentando com uma montoeira de joia, que vocês não fiquem ostentando com coisa muito cara, mostrando que vocês estão ricas, e que vocês não fiquem usando roupas sensuais. É isso que Pedro escreveria. Imagina, realmente fico imaginando Paulo escandalizado, que as irmãs de Corinto não estão usando véu, quem elas pensam que são? Peraí, vou escrever uma carta. Aí ela vê as irmãs no Instagram, ou os irmãos no Instagram, que tem os irmãos no Instagram que ficam assim também, assim, pelo amor de Deus, né? Está errado, irmãos, está errado. O corpo e as curvas das servas de Deus são destinados ao marido, não para a exposição pública. Não são para a exposição pública. A moda desse mundo é passageira, mas a beleza interior e o caráter piedoso permanecem. E lembrem-se, as únicas mulheres que permitiram se fotografar de biquíni quando lançaram o biquíni foram as prostitutas. As únicas. Porque é calcinha. E sunga é cueca. Não tem outro nome. Porque mudou então. Então a gente pode fazer topless na praia, as irmãs? Porque na praia se faz topless? Podemos ir em praia de nudismo? Qual a diferença? É só um pouco menos de pano. Ao invés de ter 8 centímetros, não tem nenhum. Não tem, mas pastor, eu não uso biquíni fio dental. A diferença é o quê? 4 centímetros de pano? Qual é a diferença? Não tem diferença alguma. Se Pedro estivesse escrevendo para a gente, fala: irmãs, que o adorno de vocês, a beleza de vocês, seja uma vida piedosa. Ele não é uma teologia do enfeiamento. A gente vê mulheres na Bíblia se enfeitando. A mulher, ela tem a feminilidade, ela quer se enfeitar, isso é natural, isso é normal, desde que não pareça também o coringa. Pode fazer isso? Claro que pode. Claro que pode. Só que devemos entender uma coisa: o nosso corpo é para a glória de Deus. E eu não posso ser instrumento de pecado na vida das pessoas também. Eu não posso ser um instrumento de pecado. Se o comer carne escandaliza meu irmão, faz o meu irmão cair, eu faço o quê? Aí tem aquele irmão que está lutando contra a pornografia e vem a irmã lá e tchá, tchá. Então você está fazendo o quê? Você está sendo pedra de tropeço na vida da irmã. Então aqui temos a sujeição das esposas. Sim, ela tem que submeter à liderança do marido e ela tem que ter um trato dócil e ela não pode se vestir ou se parecer com a promiscuidade do mundo. Tem coisa com o mundo que é neutra, mas tem coisa no mundo que não é neutra, que é muito ruim, que é uma sociedade promíscua. A nossa sociedade, ela é promíscua. Então veremos aqui a sujeição dos maridos. Se alguma irmã depois quiser conversar comigo, fica à vontade, mas de novo eu sou só o carteiro. A Bíblia também fala que o marido tem que se sujeitar. Versículo 7. Igualmente vós, maridos. Igualmente a quê? Assim como as mulheres têm que ter o exemplo de Jesus Cristo, vocês, maridos, têm que ter o exemplo de Jesus Cristo, que é o capítulo 2, ao liderarem suas esposas. Vocês não são donos delas. Vocês não são senhores da consciência delas e da alma delas. Então, igualmente vós, maridos, coabitai com elas com entendimento. Então, de acordo com o entendimento, significa agir com sabedoria, aplicando o entendimento. E é interessante aqui, que aqui ele vai usar a expressão coabitai com elas. Então, o texto da Bíblia, que aparece a palavra aqui, coabitar com elas, desmantela a ideia
progressista de casais vivendo separadamente, porque a expressão grega significa viver a vida comum do lar. Sabe, cada um pode viver numa casa? Não pode. Tem que coabitar. Tem que viver a vida comum do lar. Tem que morar debaixo do mesmo teto. Pastor, mas é mais difícil. O desafio está aí, né? Aí é o desafio. Todo mundo é maravilhoso. Quando a gente namorava, era noiva, você não tinha esses defeitos. Tinha, que você não acordava todo dia com ele. A esposa a mesma coisa, não acordava todo dia com ela. Então aqui tem um desafio: coabitar com elas com entendimento. O que isso significa? Significa que ele tem que agir de maneira sábia. Em outras palavras, ele tem que viver com a esposa e liderar a sua casa de acordo com a verdade do Evangelho. E aqui existe um mandamento muito importante para os homens. Como é que você coabita com a esposa com entendimento de acordo com o Evangelho, se os homens não entenderem o Evangelho? Se os homens não conhecerem as Escrituras? Se os homens não conhecerem a palavra de Deus? Como é que você vai ser o sacerdote do lar se você desconhece a lei do Senhor? Como é que é possível? Não é possível. O homem tem o dever de ser a instrução de sua esposa. Ali em 1 Coríntios 14, versículo 35, ali as mulheres dos profetas estavam interrompendo os profetas na igreja, e Paulo fala, melhor ficar calada, mas ele fala algo interessante no versículo 35, está falando das mulheres aqui. E se querem aprender alguma coisa, interroguem em casa os seus próprios maridos, porque é vergonhoso que as mulheres falem na igreja. Eu vou explicar aqui o contexto. Não é que a mulher não possa falar, é que no contexto de 1 Coríntios elas estavam interrompendo os profetas. Imagina, eu sou profeta, não sou, eu estou dando uma profecia, aí a Léa se levanta, eu não concordo. Um problema que dava, né? Era isso que estava acontecendo ali. Paulo fala, então para de interromper os profetas. Mas olha que interessante, elas podem aprender em casa com quem? Significa então que o marido tem que fazer o quê? Ensinar. É um dever do marido ensinar a sua esposa as Escrituras. Claro, você tem níveis de intelectualidade, você tem nível de pessoa que talvez não ensine muito, mas aí cabe à esposa, por generosidade, deixar que o marido ensine. Pastor, mas eu acho que eu não vou me rebaixar tanto a hora. Jesus Cristo, durante 30 anos, sentou e aprendeu na sinagoga, coisa que ele sabia tudo, mas ele fez isso, se sujeitou. Então os maridos têm o dever de ensinar o Evangelho. Fala aqui de maridos cristãos, obviamente. E ali em Efésios capítulo 5, a gente vai ver como o homem vai exercer a sua liderança à esposa. E a ordem dos homens são muito mais difíceis. Da esposa é submeta a liderança do marido e não ande pelada na rua. É basicamente essa a ordem das mulheres. É isso que Deus pede às mulheres. Só isso. Só isso. Agora, aos homens, o que ele pede é um padrão que é para dar temor em todo marido. Para dar temor em todo marido. Efésios capítulo 5, versículo 25 ao 31. A gente vai ler aqui. Efésios 5, 25 ao 31. Primeiro eu vou ler o verso 25. Vós, maridos, amai vossas mulheres, como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. Então, primeiro, o marido tem que amar a esposa. Esse amor tem que ser amor sacrificial e amor de doação. Ele tem que amar a esposa como Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. Significa que o amor do marido deve ser sacrificial, incondicional, abnegado, colocando as necessidades da esposa acima do seu próprio bem-estar e se doando por ela. Se tiver que levar um tiro, quem leva o tiro é o marido. Onde é que está o machismo nisso? Isso não é machismo, isso é se doar. O marido ele tem que amar a esposa como Cristo amou a igreja. Quando a esposa errar com o marido, e ela vai errar, ele tem que amar ela como Cristo amou a igreja. Tem que se doar por ela, tem que orientar ela. Amar a esposa como Cristo amou a igreja não é fazer todas as vontades da esposa, mas é entender que você é um instrumento de graça e bênção na vida da sua esposa. O homem tem que fazer isso. Só esse texto aqui já ia retirar os homens adúlteros, os homens espancadores, os homens que xingam suas mulheres, que humilham suas mulheres. Tudo isso aqui já caiu por terra, porque Cristo não faz isso com a sua esposa. Cristo faz isso com a igreja? Não faz.
Então, por isso, irmãs, orem para que seus maridos sejam a imagem de Jesus. As irmãs que já são casadas com homens que não são cristãos, vocês têm o dever de submeter. Agora, as irmãs que ainda não casaram, ao casar você vai ter que submeter alguém que ainda não é a imagem de Cristo. Alguém que ainda não ama Jesus. Não é inteligente fazer isso. Procure alguém que ame a Jesus mais do que você. Procure alguém que queira servir Jesus mais do que você. Porque ele vai ser o instrumento de santificação, o verso 26 de Efésios 5. Diz o seguinte: para santificar, purificando com a lavagem da água pela palavra, para apresentar a si mesmo uma igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, mas santa e irrepreensível. Isto é, o marido como sacerdote do lar, e sim, o marido é o sacerdote do lar, tem a responsabilidade de ser um instrumento de santificação da esposa. Ela tem que se tornar mais crente ao lado dele, mais santa ao lado dele, mais piedosa ao lado dele. Ele tem que promover o crescimento espiritual da sua esposa, através de um ambiente onde a palavra de Deus e a fé sejam preservadas. E o marido também tem que ter seu suporte e o sustento da esposa, e não é apenas financeiro, embora também, mas devemos lembrar que vivemos num mundo injusto, extremamente injusto, então boa parte das pessoas não vai ter o privilégio de ter o sustento integral masculino. O mundo é injusto e não é de agora, é só você ver a Revolução Industrial, as pessoas trabalhando 18 horas por dia em escala 7x7, semi-escravidão. Homens, mulheres e crianças que tinham as mãos pequenininhas ganhavam menos, então eles gostavam de pegar as crianças para trabalhar. Terrível a Revolução Industrial, apesar de tantos benefícios. Agora, o marido tem que ser o suporte da esposa, verso 28. Assim devem os maridos amar as suas próprias mulheres como a seus próprios corpos. Quem ama a sua mulher, ama-se a si mesmo. Porque nunca ninguém odiou a sua própria carne. Antes, a alimenta e sustenta, como também o Senhor a igreja. O Senhor, Ele dá o suporte à igreja, Ele protege a igreja, e é um suporte e proteção integral. Assim, o marido tem que ser o porto seguro da esposa. De novo, porto seguro não é fazer tudo o que a esposa quer, mas é o porto seguro. Se ela estiver desmantelando emocionalmente, quem deve estar firme? O marido. Claro, em contrapartida, o marido é um ser humano, pecador, e por vezes vai precisar que a esposa seja a coluna do lar. Por vezes vai acontecer, mas, via de regra, e as mulheres sabem, não gostam de homens fracos. O homem tem que ser o suporte e a proteção da esposa, cuidando dela como ele cuida de si mesmo, e o homem tem que dar prioridade conjugal, isto é, o homem, ao se unir à mulher, a mulher passa a ser a pessoa mais importante da vida do homem, abaixo de Deus, verso 31, por isso, deixará o homem seu pai e sua mãe, unirá a sua mulher, e serão os dois numa carne. O homem deixa o pai e a mãe. Quem é a família principal a partir desse momento? A mulher. A mulher. A pessoa mais importante na vida do homem. Se você vê um homem e fala, não, você moça, não, para mim a pessoa mais importante é minha mãe, não case com ele. Não case com ele. Você vai sofrer. Tenha certeza disso. A pessoa mais importante para um homem é a sua esposa. Porque Cristo amou a igreja, o homem deve amar a sua esposa. Olha as obrigações masculinas. Parece machismo? Não. A mulher submete a liderança do homem, a mulher submete a orientação do homem, debaixo da palavra de Deus, porque o homem não tem autoridade fora da palavra de Deus, ele não tem autoridade para dizer à mulher fazer algo que a Bíblia condena, ele não tem essa autoridade, ele não é o senhor da consciência da mulher, não é o senhor da alma da mulher, não é o senhor da mulher, no sentido bíblico que Cristo é nosso senhor, ele é o mordomo do seu lar, ele vai prestar contas à sua liderança, ao Senhor, que é de fato o dono verdadeiro da mulher. Portanto, a liderança do marido, segundo o Evangelho, é pautada pelo amor sacrificial de Cristo, buscando a santificação da esposa, provendo sustento, suporte, priorizando a união conjugal acima de tudo, e por fim, na questão da sujeição do marido, ele deve honra e proteção à esposa. O versículo 7 de 1 Pedro 3 diz o seguinte: igualmente vós, maridos, coabitai com elas com entendimento, dando honra à mulher como vaso mais fraco. O que quer dizer dar honra e o que quer dizer vaso mais fraco? Socialmente falando, as mulheres não tinham os mesmos direitos. Elas não tinham.
Elas eram quase um cidadão, subcidadão. Você tinha os homens, você tinha os servos, você tinha as mulheres, né? Era assim que funcionava. E o homem devia entender isso. O homem devia entender que fisicamente a mulher é mais fraca e socialmente naquela época a mulher estava em desvantagem. Então o homem devia ser a proteção da mulher. Ele deveria fazer isso. Agora é interessante então que isso vai retirar qualquer tipo de possibilidade de opressão ou ameaça física e verbal às esposas. Porque se ele assim o fizer, não está agindo como Cristo age com a sua igreja. Então o amor bíblico do homem é muito diferente do amor, o pseudo-amor que é mostrado. Quando o marido humilha a sua esposa, ele falha com o amor bíblico. Um amor que também não é o pseudo-amor efeminado dos filmes de príncipe encantado, mas é um amor sacrificial e protetor. Aí ele me ama, faz tudo o que eu quero, então ele não te ama o suficiente para dizer que por vezes você está errado. Não te ama. E também a esposa, o Paul Washer fala uma coisa muito interessante. E hoje é o dia que eu vou passar uns 5 a 10 minutos do tempo. Ele fala o seguinte: quando a minha esposa não concorda com uma decisão minha, é um sinal de alerta de Deus, porque ela é uma mulher piedosa e eu preciso verificar se eu não estou errado. Então o homem tem que ter entendimento e sabedoria. Agora, a gente vê aqui também, último ponto da mensagem, a igualdade de ambos. O que o texto fala no versículo 7? Que ambos são co-herdeiros da graça da vida. E ali fala para que não sejam impedidas as vossas orações. Só um adendo aqui: se o homem não tratar bem a mulher, ele ora e sabe quem não escuta? Deus. Não, nem escuta, nem vem que eu não escuto. Primeiro vai aprender a ser marido. É assim que Deus trata. Porque Deus tem muito zelo pelo casamento. Agora, igualdade de ambos. Primeiro a gente vai ver aqui que a igualdade bíblica ela vai acabar com qualquer movimento ideológico, como o feminismo ou como o movimento Red Pill, que vocês devem ter ouvido falar, aquela coisa grotesca e estranha, né? Isso não é bíblico. Primeiro, igualdade espiritual. Homem e mulher são co-herdeiros da graça da vida. Ali em Gálatas 3:28 fala que não há homem, não há mulher, não há servo, não há senhor, todos são um em Cristo. Não há judeu, não há grego, não há servo, não há livre, não há macho, não há fêmea, porque todos vós sois um em Cristo. Então, espiritualmente falando, homens e mulheres não têm nenhuma diferença de dignidade, são todos um em Cristo. Embora a mulher se sujeite ao homem no casamento, a Bíblia fala que Deus o Filho se sujeitou a Deus o Pai, e ontologicamente ambos têm a mesma dignidade. O Filho não é inferior ao Pai ontologicamente, em sua essência. Ele tem a mesma dignidade do pai, assim como a esposa submete ao seu marido, ela não é inferior. Então, espiritualmente falando, ambos são alvos dos mesmos dons espirituais, a mesma graça preveniente, a mesma graça salvadora, a mesma graça santificadora, porque são co-herdeiros da plenitude da vida. Só que ali fala graça da vida. Há elementos no casamento para esta vida que homens e mulheres têm direito. Eles têm, primeiro, igualdade em direitos e deveres no desfrute da vida conjugal. Homens e mulheres têm o direito de receber prazer conjugal do seu companheiro ou companheira. Não é favor. Homens e mulheres têm o direito de receber. Isso é uma das coisas da graça da vida. Ali em 1 Coríntios, capítulo 7, versículos 3 ao 6... vai observar aqui no texto, 1 Coríntios 7, 3 ao 6. O marido pague à mulher a devida benevolência. O marido faça o quê? Qual é a palavra que aparece? Pague. Se paga porque é dívida. A devida benevolência. E da mesma sorte a mulher ao marido. A mulher não tem poder sobre o seu próprio corpo, mas tem no marido. E também da mesma maneira o marido não tem poder sobre o seu próprio corpo, mas tem no da mulher. Não vos priveis um ao outro, senão por consentimento mútuo, por algum tempo, para vos aplicares ao jejum e oração, e depois ajuntai-vos outra vez, para que Satanás não vos tente pela vossa intemperança. Digo-vos, porém, isso como que por permissão, não por mandamento. O que é permissão aqui? Olha,
Eu não quero que vocês se privem, mas se vocês forem se privar um do outro, que combinem primeiro e por pouco tempo. Agora, olha o que Paulo fala, que ambos os parceiros têm o direito divino à satisfação sexual, dentro do casamento, e o dever de conceder o prazer sexual ao seu parceiro. Isso é revolucionário, porque na época, a mulher direita não podia ter desejo sexual. A mulher direita, ela não podia ansiar receber prazer sexual. Isso não era coisa de mulher direita. Mas a Bíblia fala há 2000 anos o seguinte, olha, o homem tem o dever de satisfazer a sua mulher e a mulher tem o dever de satisfazer o seu marido. Então essa visão antibíblica que o prazer é algo do diabo, é só você ler Cantares. Leia Cantares, aqui vou usar o termo bíblico. Salomão fala o seguinte para a sua amada, que os seus seios são como 2 cachos de uva. O que você faz com cacho de uva? Está na Bíblia, irmão, está na Bíblia, está na Bíblia lá. Quem criou foi Deus. Quem criou foi Deus. Significa então que a ideia, o corpo é meu e só meu, é mentira do diabo. O meu corpo é da minha esposa. Lembra no início, quem tem que ver as curvas da esposa? O marido. Quem tem que ver as não curvas do homem, que o homem é um bicho feio? A esposa. Meu corpo pertence a ela. Por isso que, quando vai tratar de fornicação, às vezes Paulo fala, não defraudeis, não roubeis, porque o corpo da mulher, ele pertence ao marido e a esposa, e o do marido pertence à mulher. Então, essa ideia egocêntrica dessa cultura que o meu corpo é meu, então eu vou fazer quando quiser, não é bíblico. Se o seu esposo tem desejo de satisfação sexual, você tem que dar a devida benevolência. E se a mulher tem desejo de satisfação sexual, ela não está em pecado, pelo contrário, o homem tem que dar a devida benevolência. Claro, você exclui aqui questões psicológicas e físicas que impedem no momento a atividade, porém, toda forma de abuso tem que ser repudiada. A mulher tem que dar voluntariamente, o homem tem que dar voluntariamente. Você não pode forçar alguém, porque isso é pecado e é crime, obviamente. Mas entendam isso, você ama tanto seu esposo que você quer satisfazê-lo, e você ama tanto a sua esposa que você quer satisfazê-la. Isso é o casamento bíblico, os dois satisfeitos sexualmente. É um dever e um direito. Isso é maravilhoso, isso é lindo, isso é bíblico, isso é santo, isso não tem nada com pecado, com imundo. Fora do casamento é tudo pecado e imundo. Dentro do casamento é santo, é lindo, é maravilhoso. E igualdade também no direito de gerar descendência. E aqui a gente vai entrar mais um pouquinho no modernismo que está no coração dos crentes. Vamos abrir em 1 Timóteo 2,15, já estou indo para o final. 1 Timóteo 2,15. Homem e mulher têm o direito à relação sexual, correto? Imagine você, eu quero casar, mas eu não quero nunca me deitar com meu cônjuge. Você ia falar o que para a pessoa? Você é maluco, você é maluca. Não. Então não casa, não ia falar isso? Agora, muitos crentes fazem uma coisa muito parecida com isso. Ali em 1 Timóteo 2, 1 Timóteo 2,15, não, 1 Timóteo 5,14. 1 Timóteo 5,14, primeiro 1 Timóteo 5,14 a gente vai ver, depois do 2,15. Algumas pessoas falam o seguinte, pastor, a gente quer casar, mas a gente não quer ter filho. Quem disse que é opção do marido e da esposa não ter relação sexual no casamento? Não é. Quem disse que é opção do marido e mulher não ter filho? Então não case. Simplesmente isso. É obrigado a ter filho? Não, desde que você não case. Eu aqui estou excluindo, obviamente, o fato de quem biologicamente não consegue ter filho. Mas olha o que diz o texto aqui, 1 Timóteo 5,14. Quero, pois, que as que são moças se casem e viajem, sem filhos, porque isso é decisão do casal. Não? Governem a casa, sim, gente, quem manda nas coisas do lar é a mulher, não é a gente não. Quem manda o local que vai ficar as coisas é a mulher, quem manda na atividade do lar é a mulher, e a gente só, sim, é para trocar o guarda-roupa, vai mudar de lugar o guarda-roupa, é isso aí que tem que fazer mesmo. Quem governa a casa, o lar, quem governa é o homem. Só que quem administra ali, a gente é o chefe de Estado, a gente é o primeiro-ministro, ela é presidente. Ela que vai dizer ali, governe a casa. Mas olha, quero que as moças se casem
aqui possivelmente falando das viúvas, que ficaram viúvas muito cedo, e gerem filhos. Se você está com a NAA, aí a nova Almeida atualizada, não precisa abrir nela, aliás, não abra nela, por favor, né? Ela vai trocar, sem motivo nenhum, a expressão tecnogonem, que é gerar, ter filhos, fazer filhos, procriar, por criar. Não existe, é uma deturpação do texto. Paulo ordena que, ao casar, as pessoas tenham o quê? Filhos. Eu não concordo com Paulo. Então você não concorda com a Bíblia. Não tem opção. O casamento pós-moderno, que foi feito apenas para satisfazer um ao outro, no sentido egoísta, ela me satisfaz e quando ela não me satisfazer, eu vou embora. O casamento pós-moderno é uma aberração. Não estou dizendo para você fazer filho como coelho também. Ok? Cada um sabe a sua capacidade financeira. Mas por que as pessoas não querem ter filho? Geralmente por motivos egoístas. Eu quero curtir a vida. Motivo egoísta. Porque eu acho que eu não vou conseguir sustentar. Falta de fé na provisão de Deus. Porque o mundo está tão ruim, pastor, então coloque pessoas boas no mundo que sirvam a Deus para melhorar o mundo. Não tem motivo nenhum. O motivo é dar trabalho. No fundo é dar trabalho. Quem aqui é pai e mãe? Dá trabalho, filho? Depois que você teve filho, você descansou? Não, né? Não, né? Dá trabalho. Mas é uma dádiva. Então, a mulher tem o direito e o dever de ser mãe. O homem, por sua vez, biologicamente capaz de ter filho, não deve privar sua esposa dessa dádiva. É pecado. Sua esposa quer ter filho e você não tem filho? Você é capaz de dar filho? Não é uma decisão sua. É um direito. Aliás, direito de ambos. E mandamento. Da mesma maneira, o homem tem o direito de ter filhos. Porque é uma promessa, não precisa abrir Salmo 128. Vai dizer que os filhos é como uma aljava cheia de flechas. É uma dádiva de Deus. E ali, aí sim, 1 Timóteo capítulo 2,15. Isso é um casamento santo. E muita gente tem sonho, visagem. O casamento santo é isso daqui. Que segue as escrituras. É o casamento ideal. Pastor, a gente não consegue. Ninguém consegue viver de maneira perfeita, porque a gente é pecador. Mas o alvo é esse. Mas algumas coisas dá para fazer. Tipo, não precisa andar semi-nua. Não precisa ser um grosso bufão com a sua esposa. Isso não é tão difícil fazer. Dá para fazer, isso aí dá, é tranquilinho fazer. Né? Não ser um ignorante. Né? E a esposa entendeu? Deus colocou ele como sacerdote do lar. Eu vou orientar, eu vou conversar com ele. Se ele tomar uma decisão errada, que não envolva pecado ou a destruição total da família, eu quero vender a casa jogando no tigrinho, não obedeça, isso é pecado. Isso é pecado. Não envolve essas coisas, mas a direção dele no lar, você submete. E se ele errar, você sabe que é ele com Deus. E ore para que Deus o oriente. E o seguinte em 1 Timóteo 2,15, falando da mulher, né? Salvar-se-á, porém, dando à luz filhos, se permanecer com sobriedade na fé, no amor e na santificação. O que está dizendo aqui, salvar-se-á? Isto é, terá sua missão restaurada. Aqui no contexto, as mulheres queriam ser pastoras. E Paulo fala, não. Ele fala que vocês têm uma missão maior, ou tão grande quanto. Vocês serão restauradas como Eva, dando filhos. Trazendo ao mundo pessoas. E criando essas pessoas na fé, no amor e na santificação. Essa é a missão maior de uma mulher. E todo mundo que tem filho sabe que não tem trabalho, não tem dinheiro, não tem diploma mais importante que um filho. O maior prazer de uma mãe deve ser olhar para um filho e ver que ele é santo. De um pai olhar para um filho e uma filha e ver que ele ou ela é santo. Que está bem encaminhado na fé no Senhor Jesus Cristo. Essa é a maior missão. Se você não conseguir ser uma boa profissional, se você não conseguir ter um bom salário, mas tem um filho, uma filha piedosa, você acertou na missão. Agora, se você ter tudo e não conseguiu, talvez você tenha até acertado, feito tudo e ele não queira, mas você ainda vai ter aquela insatisfação no coração. Então, o casamento, para que ele seja santo, precisa sujeição. Sujeição da esposa, sujeição do homem e sujeição de ambos. Mas também tem igualdade. Diante de Deus somos iguais e temos direitos e deveres iguais. Por isso que Deus fala que somos uma só carne. Quando você olhar para o seu cônjuge
esse é o meu pedaço de carne. Se você estiver meio acabadinho, né? Seu pedacinho de carne está meio acabado, né? O seu pedacinho de carne está meio ruinzinho, mas é o seu pedacinho de carne. Então ame ele. Amém? Chama aqui a irmã. Eu passei 14 minutos, mas eu sempre falo, quando o jogo vai para prorrogação, ninguém reclama, todo mundo fica feliz, então tudo bem. É verdade. Continuar o nosso culto, então convido a irmã Francisca Chica para tocar o hino 380 e convido os irmãos a ficarem em pé, para que possamos cantar com a mesma alegria que cantamos no início, né? Com todo o coração, com toda a alma, com toda a alegria. Hino 380, irmã Rose. Qual adorno desta vida é o amor, a alegria é concedida pelo amor, é benigna, é paciente, não se torna maldizente, não se torna maldizente. Este meigo amor com suspeitas não se alcança. Doce amor, onde houver desconfiança, ai do amor, pois mostremos tolerância, muitas vezes arrogância, muitas vezes arrogância puxa e mata o amor, ainda quando for custoso. Nutre amor ao irado e muito furioso. Mostra amor, não te